Bem-vindos ao canal JR Exatas. A aula de hoje vai ser sobre a Torre de Pisa, na Itália. E essa aula é atendendo a um pedido do meu irmão Carlos Henrique. Aquilo que eu vou mostrar nessa aula é por que ela não cai usando um pouquinho de matemática básica. Toda a física que envolve a torre eu não vou dizer nessa aula. Apenas um pouquinho só de matemática básica, que eu creio que com isso vai dar uma boa noção para a gente de por que ela não cai. Agora, por que ela entortou? Bom, ela entortou porque na cidade de Pisa, o piso é constituído de muita areia, argila e barro. Ou seja, é um terreno bem instável. E uma torre com 14.500 toneladas realmente não podia ficar muito firme nesse tipo de piso. Então ela foi se inclinando com o tempo. Vamos ver agora a localização dessa cidade. Pisa é uma cidade litorânea localizada na região da Toscana da Itália. É uma cidade com pouco mais de 85 mil habitantes e é tida como universitária. Devido a esse motivo, a vida noturna na cidade é bastante agitada. E só a título de curiosidade, isso acho que explica muita coisa. Vamos continuar com a aula. Vamos falar um pouquinho de equilíbrio antes de entrar na parte de matemática básica. Eu havia dito que não ia falar nada de física, mas um pouquinho só eu vou ter que falar. Aí não tem como escapar. Eu, pelo menos, não consigo escapar. Não sei se um outro mais hábil poderia. Eu, infelizmente, não. Então, em vista disso, eu vou falar um pouquinho de equilíbrio. E para deixar fácil, eu vou pegar o exemplo de um copo, para ficar bem fácil a gente entender essa noção de equilíbrio. Nós temos esse copo aqui. Esse copo aqui da figura A, ele está estável. Por quê? Porque essa bolinha vermelha no meio do copo é o centro de gravidade dele. Se a gente traçar uma reta perpendicular à base, até a base, essa reta cai nessa regiãozinha vermelha, nesse círculo vermelho aqui. Isso aqui é a superfície de apoio dele. Então, enquanto ela estiver aqui, o copo está estável. Essa linha reta estiver aqui, né? O copo está estável. Se a gente inclina um pouquinho só o copo, mas a linha reta continua ficando dentro da região vermelha, quando nós pararmos a inclinação, a tendência do copo é voltar à sua posição original. Então o copo não vai cair, com essa pequena inclinação aqui. Já nesse caso aqui da figura C, se nós inclinarmos mais o copo a ponto de a linha reta, que deveria cair na região de apoio, cai fora dela, assim que nós pararmos de inclinar o copo, ele vai cair. A nossa torre se encontra no cenário B. É nesse cenário que está a torre. Esse é um motivo bem básico de por que ela não cai. Uma outra visão disso, de equilíbrio, seria a de um automóvel inclinado. Nesse caso aqui, se a gente traçar uma linha reta do centro de gravidade até a base, enquanto essa linha reta estiver na região azul, que é a superfície de apoio do carro, o carro não vai tombar. A partir do momento que essa linha reta aqui começa a entrar na região vermelha, o carro vai tombar. A inclinação vai levar o carro a tombar. Essa linha é chamada de linha de centro de gravidade. Com base nisso, vamos ver então a matemática do negócio. Os engenheiros fizeram cálculos a respeito da geometria da torre com relação ao centro de gravidade dela e deu essa figura geométrica aqui, com esse círculo azul embaixo
elipse, melhor dizendo, né, parece aqui, que é a chamada superfície de apoio dela, como nós já havíamos visto no exemplozinho anterior. A superfície de apoio da torre está com 3,5 metros. E o centro de gravidade dela está bem no meio da torre, dividindo a altura H de 55 metros em duas partes iguais. Então, se nós traçarmos a partir do centro de gravidade da torre uma linha perpendicular à base, ela vai cair na região de superfície de apoio. Ela cai na região azul. Enquanto isso acontecer, a torre não cai. Hoje, esse ângulo A está em 4 graus, aproximadamente 4 graus, dá 3,99 alguma coisinha. 4 graus a gente pode falar. Não cai. Quando a torre começou a ser feita, a hora que ela terminou, esse ângulo A valia 1,6 graus. Aí nos anos 90 ele já estava a 4,5 graus. Foi quando iniciaram-se obras, né, a fim de que a torre voltasse um pouquinho. Eles conseguiram reduzir essa inclinação, passando que era de 4,5 para 4 graus, que é o que está hoje. E como eles fizeram isso? Basicamente, claro, né? Muito detalhe houve aí em volta. Mas basicamente, ao invés de jogar em terra aqui, embaixo dessa parte que está inclinada, a fim da torre dar uma guinada para trás, eles vieram desse lado aqui e tiraram terra. E a torre se inclinou meio grau. Basicamente foi isso que eles fizeram para endireitar a torre. Levou 8 anos isso. Então, o que nós vamos ver agora? Dado que está 4 graus, qual seria o ângulo máximo que a torre suporta para não cair? Ou seja, é um ângulo tal que ela vai estar na iminência de cair. Se esse Y aqui for exatamente igual ao raio, então essa linha reta aqui, que baixada pelo centro de gravidade, ela vai estar na tangente dessa elipse aqui. Até aqui, enquanto ela estiver na tangente, ainda está sob a região de apoio, a torre não vai cair. Então nós temos que calcular quanto, dado que o Y vai ter que ser igual ao raio, quanto que vai ser o nosso X. Para aí a gente calcular esse ângulo A aqui. Então, por semelhança de triângulos, a gente tem que esse AC aqui, que é a altura H, está para AB, assim como o X está para o Y. Colocando os devidos valores, eu tenho esta relação aqui. Esse 3,5 aqui, então, repetindo, é o valor que o Y vai ter quando ele chegar na mesma dimensão do R. Ou seja, se nós fôssemos esticando esse Y. Com a queda da torre, à medida que ela vem caindo, esse Y vai andando, até chegar na direção do raio. Então, esse valor que ela, quando chegar, ela ainda não vai cair. Mas nós vamos calcular quanto vai ser esse valor. Fazendo os cálculos, dá 7 metros. Então, quando esse X estiver em 7 metros, ela vai estar na iminência de cair. 7,1 metro ela já cai. Então, quanto seria esse ângulo A? Esse ângulo a tangente dele vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai dar X sobre H, que é igual a 0,127. Isso equivale ao arco de 7,2 graus. Então, 7,2 graus ela ainda não vai cair. Um pouquinho mais que isso ela cai. Apesar dela estar se
se inclinando pouco a pouco, né, bem pouquinho, mas está. Os cientistas não estão ainda alarmados com isso, porque, segundo cálculos feitos em 2005, a torre, para chegar nessa iminência de queda, vai levar 200 anos. Então não tem muito o que se preocupar agora. Embora a torre esteja constantemente vigiada, seja via satélite ou por terra. Hoje é o monumento mais vigiado do mundo por conta disso, para ver se ela está sempre estável. Até agora está. Então a gente não tem muito que se preocupar com isso. Até agora. E com isso eu encerro a aula de hoje e agradeço a todos pela atenção dispensada a este que vos fala. Muito grato e até.